Vamos resolver o exercício 1 do exame 2024, primeira fase, versão 1. As medalhas atribuídas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorreram em 2021, foram totalmente produzidas a partir de material reciclado de equipamentos eletrónicos. A figura 1 apresenta a massa de cada medalha de ouro, de prata e de bronze e a percentagem em massa dos elementos que as constituem. 1.1. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras de seguida do número que corresponde à opção selecionada. Então, um ponto e T. A interação responsável pela formação de ligações químicas é de natureza eletromagnética gravítico-nuclear, é de natureza eletromagnética, a ligação química. Genericamente, uma interação deste tipo pode ser atrativa ou repulsiva, conforme o sinal das cargas das partículas. Portanto, tinha que ser a 3. Nas medalhas, a ligação química ocorre, portanto, é uma ligação metálica, por isso ocorre entre cationes e eletrões livres. Portanto, é uma partilha deslocalizada, tinha que ser aqui a opção 3. E é designada ligação metálica. Ocorre entre átomos metálicos, é uma ligação metálica. 1.2. Na medalha de ouro, o número de átomos de prata, quando comparado com o número de átomos de ouro, é aproximadamente não sei quantas vezes superior. Então, queremos comparar o número de átomos de prata na medalha de ouro com o número de átomos de ouro. Quantas vezes é que o número de átomos de prata é maior em relação ao número de átomos de ouro que existe na medalha de ouro? Nós podemos ver que na medalha de ouro a sua massa total é 556 gramas. Portanto, a massa total é 556 gramas. E destas 556 gramas, 98,8% é de prata, é massa de prata. Portanto, para nós calcularmos a massa de prata que existe na medalha, multiplicamos a massa total pela percentagem da massa de prata, 98,8 dividido por 100. E calculamos a massa de prata que existe na medalha. Que dá 549,33 gramas de prata. Vamos converter esta massa de prata para número de átomos de prata. Para isso, primeiro calculamos a quantidade de átomos de prata, e a quantidade de átomos de prata é igual à massa de átomos de prata a dividir pela massa molar da prata. A massa de átomos de prata, 549,33, a dividir pela massa molar da prata, que é 107,87 gramas por mol. E isto é uma quantidade de 5
3,09 mol de átomos de prata. Para convertermos esta quantidade em número de átomos, basta multiplicar a quantidade pelo número de Avogadro. Que dá 3,06 vezes 10 elevado a 24 átomos. Agora fazemos o mesmo para o cálculo do número de átomos de ouro. A massa do número de átomos de ouro pode ser calculada subtraindo a massa total da medalha a massa de átomos de prata. A medalha de ouro só tem prata e ouro. Seis vírgula 67 gramas de ouro. Calculamos a quantidade de átomos de ouro, que é igual à massa a dividir pela massa molar do elemento ouro, do ouro, que é 196,97 gramas por mol. E isto dá uma quantidade de 0,034 mol de átomos de ouro. Para chegar à razão entre o número de átomos dos dois elementos, podia ser uma razão entre as quantidades, mas já agora vamos também calcular o número de átomos de ouro, multiplicando pelo número de Avogadro. Finalmente chegar à razão entre o número de átomos dos dois elementos. Número de átomos de prata, 3,066 vezes 10 elevado a 24 átomos. Número de átomos de ouro, vezes 10 elevado a 22. E isto é 150,4 vezes superior. Portanto, o número de átomos de prata na medalha é cerca de 150 vezes superior ao número de átomos de ouro na medalha de ouro. Portanto, tinha que ser a opção D. Vamos passar para a 1.3. O cobre tem dois isótopos naturais, o cobre 63 e o cobre 65. A massa isotópica relativa do cobre 63 é 62,93 e existem 4,653 mol deste isótopo na medalha de bronze. Determina a percentagem em massa do isótopo de cobre 63 no cobre da medalha. Apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, queremos calcular a percentagem em massa do isótopo de cobre 63 na medalha de cobre. A percentagem em massa do isótopo de cobre 63 na medalha de cobre pode ser calculada fazendo a razão entre a massa do isótopo de cobre 63 a dividir pela massa de cobre total que existe na medalha, vezes 100. O que nós sabemos é que a massa isotópica relativa do isótopo de cobre 63 é este valor e sabemos a quantidade de átomos de cobre 63 que existem na medalha de bronze. Portanto, com a massa isotópica relativa do isótopo
e com a sua quantidade podemos calcular a massa de cobre 63 que existe na medalha. Porque a massa de cobre 63 que existe na medalha é igual à quantidade de átomos de cobre 63 vezes a massa atómica relativa do cobre 63. Portanto, isto é igual a 4,653 vezes 62,93, que dá 292,8 gramas. A massa de cobre total que existe na medalha, vamos olhar aqui para a medalha de bronze. Na medalha de bronze, a massa total é 450 gramas e a percentagem de cobre é 95%. Portanto, a massa de cobre total que existe na medalha tem que ser igual à massa total da medalha vezes a percentagem da massa de cobre. A massa total é 450 gramas. A percentagem de cobre na medalha é 95%. Por isso, a massa total de cobre, esta massa total tem os dois isótopos, 427,5 gramas. E agora é só irmos à nossa fórmula para calcular a percentagem em massa do cobre 63 na medalha e fazemos 292,8 a dividir por a massa total que dá 68,5%.